Não foi algo novo, o delegado deixou de indiciar o sujeito e o Ministério Público também foi inerte. Vale dizer, o Ministério Público não denunciou meu cliente. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal entende que, nesse caso, não é possível o arquivamento implícito. Ou seja, nada impede que, posteriormente, o Ministério Público adite a petição inicial ou, no futuro, ofereça uma nova denúncia contra o sujeito. Então, vamos colocar essa observação e vai ficar bem direitinho no caderno. Ok? Os tribunais superiores entendem que o princípio da indivisibilidade, os tribunais superiores entendem que o princípio da indivisibilidade da ação penal só se aplica ao direito de agir privado. Ou seja, a ação penal de iniciativa privada, né? O princípio da indivisibilidade da ação penal só se aplica ao direito de agir privado, a ação penal de iniciativa privada. Não admitindo o arquivamento implícito, real, entre parênteses, fatos, são arquivamentos que, é o arquivamento que diz respeito a fatos, ou pessoal, entre parênteses, sujeitos. Vírgula, considerando a ação penal pública divisível, e permitindo o oferecimento de nova denúncia ou aditamento da existente, e permitindo o oferecimento de nova denúncia ou aditamento da existente, mesmo, olha que grave, mesmo que tais provas já existissem no inquérito policial. Então não importa se a prova é nova, se a prova já existia e houve uma inércia do MP. Mesmo que tais provas contra meu cliente, por exemplo, como já existissem no inquérito policial, o MP pode depois aditar a denúncia. Mesmo que tais provas já existissem no inquérito policial. Entendimento de STF e STJ. Mesmo que tais provas já existissem no inquérito policial. Então, por exemplo, em relação ao meu cliente, o cara vai para a audiência como testemunha de acusação. Não foi denunciado pela inércia ministerial. Testemunha de acusação. O juiz tanto já conhecia o inquérito, tanto já sabia que as provas existiam contra ele desde as investigações, que o juiz já começou a inquirição da testemunha assim, ó. O senhor está na condição de testemunha, mas eu já vou adverti-lo que o senhor tem direito de ficar em silêncio. E que seu silêncio não pode ser interpretado em prejuízo da defesa. Você não pode ser estabilizado por falso testemunho, por exemplo, tem direito de ficar calado. Ou seja, uma garantia que é inerente, em regra, ao interrogatório judicial. Só que o direito ao silêncio não é só daquele que está sentado na cadeira dos réus, não. O direito ao silêncio é um direito que protege todo aquele que é destinatário de uma imputação penal. E o juiz já sabia que ele seria no futuro destinatário. O cara, não, doutor, fique tranquilo que eu quero falar tudo. As substâncias eram minhas, né? Eu que encomendei. Ele não tem nada a ver com a história, só era proprietário da academia, nem sabiam que eram anabolizantes que iriam ser encaminhados. Eu sou um fisiculturista,
preciso usar isso, mas não aconselho ninguém a usar. A substância era para o meu consumo pessoal, eu não iria distribuir ou vender para os meus alunos da academia, mas infelizmente a atividade que eu exerço exige que eu faça uso de anabolizantes. Resultado, ele foi denunciado, o Ministério Público aditou em 5 dias a inicial acusatória, mas graças a Deus no final foi absolvido, né? Então, talvez a sinceridade dele tenha contribuído para isso, mas enfim, como era para consumo, não acabou não configurando o crime contra a saúde pública. Na verdade, não conseguiram acreditar. O juiz absolveu. E aí, a pergunta é, até o Viagra, né? Mas, principalmente porque o cara vai ficar todo dia encomendando as substâncias, né? Encomendou uma vez. Enfim, foi absolvido. Mas percebo, para não ficar indo todo dia, né? Vendo que ao final não impediu que a petição inicial fosse aditada contra ele, ok? Então o Supremo não admite arquivamento implícito do inquérito policial. Agora, arquivamento indireto. Abre um tópico aí, arquivamento indireto. O que é o arquivamento indireto? Já falou do arquivamento explícito, do arquivamento implícito. Quando é que vai ocorrer o denominado arquivamento indireto do inquérito policial? Onde é que se fala em arquivamento indireto do inquérito? Na verdade, no arquivamento indireto, o Ministério Público deixa de oferecer a denúncia, o MP deixa de oferecer a denúncia por entender que não tem atribuições para atuar naquele caso penal. E que o juiz destinatário é incompetente. No arquivamento indireto, o membro ministerial o representante ministerial deixa de oferecer a denúncia por entender que não tem atribuições para atuar naquele caso penal. E que, consequentemente, o juiz, o destinatário, é incompetente. Então, por exemplo, alguém foi indiciado por tráfico interestadual de substâncias entorpecentes. O promotor estadual, promotor de justiça, recebe, que atua no âmbito estadual, recebe os autos daquele inquérito policial e percebe que, na verdade, as substâncias vinham do exterior, da Bolívia. Ou seja, o caso ali não é de tráfico interestadual, é tráfico internacional de substâncias entorpecentes. Então ele diz, nesse caso eu não posso oferecer a denúncia. Até porque esse juiz não pode receber, o juiz onde eu tenho minhas atribuições, não pode receber a inicial. É aí que a doutrina fala em arquivamento indireto. Ou seja, o promotor deixa de oferecer a denúncia por entender que não tem atribuições para atuar naquele caso penal. E requer, complemente, e requer um encaminhamento dos autos ao juízo competente. E requer o encaminhamento dos autos ao juízo competente. E requer o encaminhamento dos autos ao juízo competente. Agora vem cá. Eu, promotor de justiça, digo que é caso de tráfico internacional. Peço que o juiz encaminhe os autos para o juízo competente. Imagine que o juiz entende que realmente não é hipótese de competência estadual, é competência federal, e acolha essa manifestação ministerial, ou seja, encaminhe os autos para a órbita federal. Imagine que o procurador da República agora, que atua na primeira instância federal, diga o seguinte, não, essa zorra também não é minha. Ou seja, eu não tenho atribuições para atuar nesse caso. O que é que vai surgir aí? Conflito de competência ou conflito de atribuições? Para o Supremo Tribunal Federal, vai existir aí um conflito de atribuições. Anota essa observação aí. Anota essa observação. O STF entende que a mera existência de inquérito policial
nesse contexto de inquérito policial, nesse contexto. Ah, professor, que contexto? Nesse contexto aí. Que o promotor... não, mas esclarecer, né? Você não pensar que é de tudo. É nesse contexto aí que o promotor disse que é de lá atribuições do federal, né? Nesse contexto aí. Nesse contexto, mera extensão de inquérito policial, nesse contexto, não propicia um conflito de competência. Não propicia um conflito de competência. Vírgula, mas sim, vírgula, não propicia um conflito de competência, mas sim de atribuições. Mas sim de atribuições. Mas sim de atribuições. Boa, boa. Isso será decidido por quem? Pergunta e prova objetiva. Quem é que vai julgar esse conflito de atribuições entre um promotor de justiça e um procurador da República? Entre o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal? Supremo Tribunal Federal. Questão quanto mais em provas de concurso, modificação da orientação do Supremo. Mas sim um conflito de atribuições de competência do Supremo Tribunal Federal, cuja competência para analisar é do Supremo Tribunal Federal. Mas sim um conflito de atribuições de competência do STF. De competência do STF. Artigo 102, inciso 1º, a linha F, aplicado por analogia. Mas sim um conflito de atribuições de competência do Supremo Tribunal Federal por aplicação analógica do artigo 102, inciso 1º, a linha F. Inciso 1º, a linha F da Constituição Federal, ok? 102, inciso 1º, a linha F da Constituição. 102, por analogia, 102, inciso 1º, a linha F da Carta Política. 102, inciso 1º, a linha F. Nesse sentido, anotem, ação civil originária, 1109, ACO, ação civil originária, ACO 1109, ação civil originária 1109, é o conflito negativo de atribuições. Conflito negativo de atribuições que pode surgir em sede de arquivamento indireto. Poderá surgir, como diz Eugênio Pacelli, em sede de arquivamento indireto. Conflito negativo de atribuições. ACO 1109, né? Ação Civil Originária 1109. Ok? Agora, pessoal, para encerrar nossos encontros, ok? Sobre sistemas investigatórios, pessoal do regular, pessoal também do nosso curso de processo penal, que já está disponível a partir da próxima semana, com esse módulo de sistemas investigatórios, curso completo de processo penal. Para fechar isso aí, vamos falar das garantias do indiciado. 2 garantias do indiciado. Algumas outras nós comentamos no decorrer dessas aulas. Mas vamos fechar com garantias do indiciado. Muita gente não concorda, muita gente duvida, né? Mas o indiciado tem garantias também, tem direitos. Falamos de algumas, como direito ao silêncio, direito à não autoincriminação, no decorrer de nossas aulas. Presunção de não culpabilidade, algumas garantias, mas vamos falar de 2 para fechar nossos encontros, que é a comunicabilidade, e a vedação desnecessária
das algemas para indiciado preso. Para fecharmos, duas garantias. Primeira, comunicabilidade e vedação das algemas. Vedação à utilização midiática, a utilização desnecessária das algemas no tocante indiciado preso. Primeira garantia é a comunicabilidade, né? Comunicabilidade, verificar a possibilidade de uma incomunicabilidade em sede de inquérito policial. A comunicabilidade do indiciado em sede de inquérito policial. Vejam, o artigo 21 do CPP, o 21 do Código de Processo Penal, pela leitura do 21 do CPP, seria possível que o juiz decretasse a incomunicabilidade do indiciado preso em sede de inquérito policial. O 21 do CPP permite uma incomunicabilidade. Pela letra do 21 do CPP. Sendo decretada por quem? Pelo juiz. Pelo um prazo de 3 dias. Então, pela letra do 21 do CPP, seria possível a decretação de uma incomunicabilidade do indiciado, não do delegado. Jamais do delegado. Uma decretação de incomunicabilidade pelo juiz. À luz do artigo 21 do CPP, uma incomunicabilidade pelo prazo de 3 dias. Que jamais, claro, em qualquer ótica, em qualquer entendimento, jamais se aplicaria para a defesa técnica, para o defensor, para o advogado do indiciado. Isso é indiscutível. Aí nem se discute. Então, para a defesa técnica, essa incomunicabilidade, seja qual for o entendimento, não será aplicada. Se você concordar com a incomunicabilidade, discordar, você tem que saber que isso é indiscutível, não se aplica para o advogado do indiciado. Defensoria Pública, prova de Defensoria Pública Rio de Janeiro, já cobrou isso. Óbvio, também não se aplica essa incomunicabilidade para o defensor público. Defensor público que vai ter, por exemplo, uma conversa reservada com o seu patrocinado. Então, essa incomunicabilidade não se aplica para o advogado, para a Defensoria Pública, para o defensor público. A incomunicabilidade prevista no artigo 21 do CPP. Se a CESP, por exemplo, ou qualquer outra banca cobrar com base no CPP, você vai dizer que é possível que o juiz decrete a incomunicabilidade do indiciado. Ah, professor, isso é absurdo, não importa. A prova está perguntando com base no CPP. E isso ainda não foi retirado, eu diria até fisicamente, do Código de Processo Penal. E não há uma decretação manifesta de inconstitucionalidade do Supremo a esse dispositivo. Então, para provas objetivas, se perguntar com base no CPP, prova objetiva, como o CESP já cobrou para a magistratura do Piauí, você vai dizer que é possível a decretação da incomunicabilidade com base no CPP. Entretanto, a doutrina majoritária entende que esse dispositivo não foi recepcionado pelo texto constitucional. Esse dispositivo não foi recepcionado pela Constituição Federal. Conforme previsão do artigo 136, parágrafo 3º, inciso 4º da Constituição Federal. Parágrafo 3º, inciso 4º. Então, a doutrina majoritária, isso é majoritário, entende que esse artigo 21 do CPP não sai ileso a uma filtragem constitucional. Ou seja, numa interpretação constitucional, a resposta que nós temos é que ele não foi recepcionado pelo texto constitucional. Ou seja, o que é que vale para a doutrina majoritária, para a prova discursiva? O que vale é que não é possível a decretação da incomunicabilidade do indiciado preso em sede de inquérito policial. Então, o que vale para as provas discursivas é isso. E vou mais além. Se a prova objetiva não perguntar com base no CPP,
você vai acolher essa posição majoritária na doutrina e na jurisprudência. Então, o que vale para as provas, com exceção de uma cobrança legalista, positivista, com base no CPP, o que vale principalmente para as provas subjetivas, questões discursivas, é que não se admite a incomunicabilidade do indiciado preso em sede de inquérito. Mesmo numa prova de delegado, mesmo numa questão discursiva de delegado, isso vale. Porque, vejam, a Constituição Federal vedou a incomunicabilidade no estado de exceção. Estado de defesa e estado de sítio. Eu não posso decretar a incomunicabilidade do indiciado. Com mais razão, então, no Estado democrático de direito, onde as garantias são plenas e inalienáveis, a incomunicabilidade não pode ser efetivada. Então, o que vale para a doutrina é isso. Olha, se a Constituição vedou a incomunicabilidade até no estado de exceção, onde, em regra, as garantias individuais podem ser relativizadas, como é que eu posso decretar a incomunicabilidade em sede de Estado democrático de direito? Ok? É o que vale majoritariamente. Você tem até alguns entendimentos isolados, como, por exemplo, a Fran Jardim diz que se a Constituição só vedou no estado de exceção é porque, subliminarmente, implicitamente, ela admitiu no Estado democrático de direito. Mas isso é flagrantemente minoritário, extremamente minoritário na doutrina. Então, majoritariamente, não se admite a incomunicabilidade, ok? Para fechar isso, ó, artigo 52 e 53 da Lei 7.210 de 84, artigo 5º, inciso 62 e 63 da Constituição Federal, contribuem para essa posição majoritária. Ok? Artigo 52 e 53 da Lei de Execução Penal, da LEP. Lei 7.210 de 84. RDD. Regime disciplinar diferenciado. Meu amigo, até no RDD o sujeito tem direito de visita. Até no RDD ele tem direito à visita semanal. Como é que eu posso, em sede de inquérito policial, vedar uma comunicabilidade do indiciado? Então, 52 e 53 da LEP e artigo 5º, inciso 62 e 63 da Constituição, assistência da família ao preso, direito à assistência de advogado, tudo isso contribui para essa posição doutrinária majoritária. Ok? Posso continuar para fechar? Pronto. Última garantia que a gente vai comentar aqui. Vedação da utilização das algemas em série de inquérito policial de forma desnecessária. Na verdade, essa última garantia diz respeito à aplicação da súmula vinculante número 11 do STF à luz do princípio da razoabilidade. Então, essa garantia diz respeito à aplicação da súmula vinculante número 11 do Supremo à luz do princípio da razoabilidade ou da proporcionalidade, acolhendo uma corrente norte-americana ou alemã, falando em razoabilidade ou proporcionalidade, enfim, aplicação dessa súmula de forma adequada. A súmula vinculante número 11 do Supremo Tribunal Federal, vedação da utilização desnecessária das algemas, também em relação ao indiciado preso. O que a súmula vinculante número 11 do Supremo consagrou? Uma proibição quanto à utilização desnecessária das amarras no processo penal. Essa súmula vinculante número 11 consagrou uma proibição, uma vedação, quanto à utilização midiática das algemas em sede de inquérito policial, em sede de persecução penal. Eu não posso utilizar as algemas de forma desnecessária, ou seja, hoje a utilização das algemas em relação ao indiciado preso é uma medida excepcional. É uma última ratio. É uma medida extremada, que só deve ser efetivada quando necessária. Só deve ser efetivada quando necessária.
Então, a utilização das algemas hoje é uma medida excepcional. O que é que prevê a súmula? Ó, é vedada a utilização das algemas, salvo quando houver um risco de resistência infundada por parte do preso, um risco de fuga, um risco à sua integridade física, à sua própria integridade física ou integridade de outras pessoas. Salvo essas hipóteses, a utilização das algemas será desnecessária. E mesmo quando essa utilização for necessária, por exemplo, uma manifesta periculosidade do indivíduo, deve existir uma justificação por parte do preposto estatal. Então a súmula exige uma justificação, uma motivação quanto a essa necessidade. A súmula exige uma motivação, uma justificação quanto à necessidade na utilização dessas amarras. Era necessário porque o sujeito é perigoso, de extrema periculosidade. Já tem um histórico de tentar fugir em situações como essa. Então, óbvio, tem que existir uma justificação. Por exemplo, no APF, uma justificação na ocorrência de cumprimento de mandado de prisão temporária ou preventiva, uma justificação numa ata de audiência. Então, tem que existir uma justificação, uma motivação quanto à necessidade da utilização. Escrita, perfeito. Uma justificação em regra escrita. Claro que na audiência o juiz vai fazer uma manifestação oral e vai ser tomada por termo na ata. Isso já falando da fase processual. Perfeito. A diferença do motivo para a motivação. Você consignar esse motivo de forma documentada, até para dar uma formalidade ao ato. Então, tem que existir essa justificação por parte do preposto estatal, por parte, efetivamente, da autoridade policial, de um membro do Poder Judiciário, do membro do Ministério Público, tem que existir essa justificação. Não. É o que eu vou falar aqui agora. Vejam, se não houver essa justificação, qual é a consequência? Se não houver essa justificação, se a utilização das algemas era desnecessária, e mesmo assim foi utilizada, qual é a consequência? Nulidade, relaxamento da prisão, ou nulidade do ato processual. A sanção para a persecução penal é o relaxamento da prisão em flagrante, da prisão temporária, da prisão preventiva. Então, por exemplo, a polícia chega à noite na casa do Nardoni. Aí fala, ó, já são 8 horas da noite, tudo bem, eu não posso entrar em sua casa, invadir para poder cumprir o mandado de prisão preventiva. Mas já tem 1000 pessoas aqui na porta querendo cuspir em você, puxar seu cabelo, te arranhar, jogar pedra. A galera tá até fazendo uma fogueira aqui para se bobear e jogar você na fogueira. Muita gente que nem sabe nada dos autos já está aqui querendo acabar com sua vida. Então você tem duas opções. Ou você se entrega agora, ou espera até amanhã de manhã para o mandado ser cumprido, se necessário, com violação do domicílio, conforme a autorização judicial. Ah, mulher, não precisa de nada disso. A gente vai se entregar, não tem problema algum. Acabou, se entrega espontaneamente. Era necessária a utilização das algemas naquele caso? Óbvio que não. Eu não vou nem entrar no mérito da mídia, da questão midiática, né, que deixa as vistas obscuras e você não consegue ver a realidade. Né? Você vê a imprensa toda hora falando uma coisa, é igual o jurado, a vista começa a ficar obscura e não vê a verdade, muitas vezes, dos autos. Então você não vai entrar nesse mérito. Agora, não existiu a necessidade. Naquele caso, poderia a prisão ser relaxada. Foi? Não. Porque essa súmula fala mais do que deveria. Essa súmula vinculante número 11 do Supremo Tribunal Federal, na prática, não é aplicada. E todas as decisões do STJ e do STF não relaxam prisão cautelar pela utilização desnecessária das algemas. Até porque a utilização das algemas não integra os requisitos de uma prisão cautelar. Não integra a gênese de uma prisão cautelar. Então a observação que fica aqui é, por mais que essa súmula prescreva essa sanção inquisitorial ou processual, as prisões não são relaxadas pela utilização desnecessária das algemas. Os atos processuais não são anulados, em regra, pela utilização desnecessária das algemas. Até porque
a utilização das algemas não integra a gênese, por exemplo, de uma prisão cautelar. Além disso, se as algemas forem utilizadas de forma desnecessária, para finalizar, o preposto estatal vai ser responsabilizado na seara civil, penal e disciplinar ou administrativa, sem prejuízo de uma reparação estatal pelos danos causados por tal utilização. Vou repetir. Além da sanção processual, do relaxamento da prisão, a utilização desnecessária das algemas acarreta numa responsabilidade civil, criminal ou penal e administrativa ou disciplinar do preposto estatal ou da autoridade. Então, por exemplo, na audiência num tribunal do júri, aí deixa eu fazer remissão, por exemplo, ao 474 do CPP. Imagine que alguém é julgado durante todo o tempo algemado. E o juiz não fundamenta a necessidade na utilização das algemas. O sujeito é condenado. É porque o jurado está olhando aquilo e está vendo, ó, se esse cara está algemado, boa coisa ele não é. Então, claro que isso viola a presunção de não culpabilidade. E o preposto estatal pode ser obrigado a reparar o dano causado pela utilização desregrada, desnecessária das algemas, sem prejuízo da reparação estatal por tais danos, sem prejuízo do Estado ter que arcar com a verba indenizatória por conta dessa utilização desnecessária. Mas eu repito, essa súmula, eu diria que não é um tigre totalmente banguelo, né? Tem uns dois dentes, é um tigre sem dentes. Essa súmula não morde ninguém. Não consegue morder ninguém. Então, na prática, ela pouco é aplicada. O que ocorre é o seguinte, você percebe o STJ, o STF, entregando salvo-conduto para que o sujeito não seja algemado. Okay? Então, por exemplo, teve um conselheiro do Tribunal de Contas da União, não, Tribunal de Contas de um Estado, estava sendo acusado de vários crimes, já estava preso. Ele impetrou um habeas corpus preventivo para que durante a condução do presídio até a audiência, ele não fosse algemado e não tivesse exposição à mídia. O Supremo aí, com base na súmula vinculante número 11, concedeu a ordem, liminarmente, expedindo salvo-conduto para que o sujeito não fosse algemado. Veja que, preventivamente, ela é até aplicada, mas quando a súmula é violada, o que se percebe é que o Supremo tem relativizado o teor desse enunciado. Ou seja, não tem relaxado prisão pela utilização desregrada, não tem propiciado, muitas vezes, chancelado uma responsabilidade do preposto estatal ou até do Estado. É isso que se percebe nos tribunais. Agora, cuidado. Para a prova objetiva, ela vale. Se prova objetiva perguntar o teor dessa súmula, é isso aqui. Vedação de utilização desproporcional, necessidade de justificação quanto à utilização, consequência, relaxamento da prisão ou nulidade do ato processual e a responsabilidade dos prepostos e do ente estatal. Ok? Também. Essa utilização das algemas são amarras que podem ser geral. Em relação às mãos, os pés, enfim. Pouco é utilizado no Brasil, né? É porque, para a mídia, o que fica mais à frente é mais evidente. Perfeito. Valeu, pessoal. Um abraço. Encerramos inquérito policial, polícia judiciária, sistemas de investigação. Ok?